O Sala Especial de hoje fala sobre uma filosofia de vida, a cultura racional, que busca a mais pura essência da vida. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o Major Vicente e o professor Prazeres, do Rio de Janeiro. Major, o que é cultura racional? Cultura racional, vou ver, é a cultura do nosso estado natural, é a cultura do nosso mundo de origem. Essa cultura, ela tem o objetivo de desenvolver no ser humano um potencial desconhecido desse ser humano. Potencial que o livro chama de raciocínio. Desenvolvendo esse raciocínio, ele vai se ligar ao seu estado natural, se ligar ao seu mundo de origem e vai aprender como retornar a esse estado natural, que é o seu mundo de origem. Que nós vivemos aqui na Terra fora do nosso estado natural. Então, desenvolvendo o raciocínio, nós vamos nos ligar, nós, o ser humano, ao seu mundo de origem e saber como retornar para lá. Eu gostaria, Major, que você explicasse um pouquinho melhor para o nosso telespectador o que é esse mundo de origem. Mundo de origem é um mundo, digamos assim, um mundo antimatéria. Antes de ser matéria, é energia. E esse mundo racional é um mundo de energia pura, limpa e perfeita. Assim descreve o livro Universo de Desencanto, nos orientando como retornar a esse estado de pureza, onde não há sofrimento e nem a morte, que são dois fatores que balançam com o ser humano. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de morrer. E como sair disso? A ciência preocupa com isso aí. Desde que o mundo é mundo, a ciência está preocupada com isso aí. Como deixar de sofrer e como não morrer. Ela não conseguiu ter hoje. Por que não conseguiu ter hoje? Porque nós vivemos fora do nosso estado natural. Fora do nosso estado natural, nós sofremos e nós morremos. No nosso estado natural, não há sofrimento e nem há morte. Então, o livro Universo de Desencanto, de cultura racional, tem esse objetivo de ligar o ser humano através do desenvolvimento desse potencial que ele desconhecia até então, está conhecendo agora com a chegada do livro, com o advento do livro, porque nós vivemos agora a fase de evolução cósmica, certo? Então, ele nos dá instrução para que nós nos liguemos ao nosso estado natural, e no nosso estado natural não há sofrimento nem há morte. Acabou esse fantasma que assombra todo mundo. É certo. Professor Prazeres, como é que surgiu esse movimento, esse estudo? Vou ver. Eu vou ter que fazer um rápido histórico para chegar a esse ponto de responder a sua pergunta. Primeiramente, nós, toda a humanidade, não é daqui. Nós não somos desse planeta Terra, da galáxia Terra. Nós somos habitantes de um outro mundo, que chamam de mundo racional, como poderia chamar de outro qualquer nome. Por acaso é racional. Mundo racional. Planície racional. É o que falou o Major. É um mundo de energia. Energia também chamada energia racional, pura, limpa, perfeita. E nós, habitantes desse mundo, puro, limpo, perfeito. E nós, limpos, puros, perfeitos, de energia, seres de vida eterna. Uma parte desceu, saiu desse mundo. A grande maioria ficou lá. E nós saímos. Entramos num pedaço desse mundo que não estava ainda incorporado, e ele desgarrou e desceu conosco. E nós, nessa descida, sofremos um processo de deformação e transformação, e aí surgiu naturalmente da própria natureza um campo energético eletromagnético. E o nosso corpo, para nos caber dentro dele, que nós desintegramos, deformamos, ficamos habitando a cabeça desse corpo, que demorou muitos anos para ser formado dentro da Terra. E nós saímos de dentro da Terra, todos nós, com esse corpo. E nós degeneramos, deformamos na descida de lá para cá. Ficamos na cabeça desse corpo. Quando ele se acaba, em terra, outro.
acaba, enterra outro. E nós somos os mesmos a ocupar milhões de outros corpos até hoje na cabeça. Deformado, transformado em matéria, e nós somos energia pura, limpa, poderosa e perfeita. Então, a energia do nosso mundo de origem, a energia racional, não estava aqui, porque aqui é um processo degenerativo, deformado, e a energia que comanda aqui, a energia eletromagnética, é gerada depois que descemos, não tinha antes. Nós ficamos ligados a essa energia. A energia racional chegou na Terra, atravessando todo o espaço cósmico até a Terra, impactou, e todos nós pudemos vê-la. Os habitantes que ficaram lá estão descendo por essa luz para nos ajudar a voltarmos à nossa origem. É o mundo de origem, o mundo racional, onde nós vivíamos. Então o que acontece? Ele vai, essa energia, com a leitura do livro, faz com que a pessoa se concentre e entre em contato com essa energia racional do mundo de origem. É interessante essa parte, porque é difícil, assim, à primeira vista, ter um entendimento perfeito. Então, há necessidade da leitura desses livros. Perfeitamente. Né? À medida que vai lendo esses livros, Isso. esse entendimento vai se tornando à tona. À tona. Uhum. Porque ele não é só o conhecimento racional. Ele é uma transformação de energias nossas. Quando a energia racional, que já está envolvendo todo o espaço cósmico onde a Terra está inserida, nós entramos em contato com essa energia com a leitura. Se não ler, não entra em contato com essa energia imediatamente. Basta abrir o livro, o primeiro volume, no momento que começou a ler, a primeira página, entrou em contato com essa energia racional. Todo mundo, indistintamente, analfabeto, já quem for, colocou a mão no livro, entrou em contato com a energia racional. E são quantos livros aí, professor? Bom, inicialmente, o que chamamos de a obra, a base, são 21 volumes. Depois tem os complementos. Então, esses complementos que abordam detalhes que ficaram dentro do livro, imperceptíveis, e ele vai abordando aspectos mais delicados, mais sutis, que só depois de 21 volumes é que a pessoa tem capacidade e condições de entender esses mínimos detalhes. Isso, esses livros são encontrados normalmente em livrarias, específicas, né? Específicas da cultura racional. Aqui na nossa região nós temos, talvez em Minas Gerais, em Belo Horizonte, não é isso, Major? Nós temos em Belo Horizonte, só para a gente ligar esse assunto, porque às vezes a pessoa está querendo participar e se inteirar do assunto. Então, o primeiro passo, no caso, eu estou vendo, é a aquisição desse livro. Perfeitamente. Não é isso? E o senhor tem um telefone aí? Tem um endereço aqui, né? Isso. Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, 407, loja 13. Tem um telefone, se alguém quiser fazer o pedido pelo reembolso, 031-273-0054. Isso. Eu queria só completar, isso, eu não deixei interrompido um pouquinho, é que nós somos feitos, o nosso corpo é feito de energia eletromagnética e materializada, presos aqui. Então, tudo que nós fizemos aqui é por inspiração dessas duas energias eletromagnéticas. A energia racional, que é a nossa, e nós não somos esse corpo, estamos na cabeça dele, na glândula pineal, a medicina conhece, está lá, materializado. Então, qual é a função da leitura? É ligar a energia racional que já está na Terra. Ela desmaterializa esse habitante que desceu, ele volta a ser o que era, vai embora, esse corpo fica vivo. E além disso, a energia desenvolve ainda o quê? Tira do nosso corpo toda a energia eletromagnética e fica do lugar dela. Nosso corpo passará a ser um corpo de energia racional. De todo mundo, toda a humanidade. Não importa quem seja. E sendo um corpo de energia racional, assume todos os poderes que tinha antes de descer, estando vivo aqui. O habitante que desceu, que habitava a cabeça desse corpo, vai embora, bota a viver lá no mundo que vivia. A vidência desse corpo, que o corpo passou a ser racional,
ela é uma evidência racional, passa a ver a energia racional, passa a ver os outros irmãos que ficaram lá em cima, não vieram conosco, mas vieram agora para nos ajudar, e conversa, como se fôssemos todos iguais aqui, vê, conversa, bate papo, ajuda, orienta, defende, como todas as doenças que existem, todo esse processo patológico que existe, é gerado por esse complexo energético, eletromagnético, tirando do corpo, acabou. Todos os problemas são gerados por essa energia eletromagnética, ela saindo, a pessoa fica absolutamente imunizada. Aí chama-se imunização racional, contra tudo de ruim daqui, ligado ao mundo de origem, levando uma vida até acabar esse corpo, e terminou a existência do ser humano na face da Terra. Ok, pelo que estava explicando o professor Prazeres, esse não é um movimento nem religioso, nem ligado a uma organização, nem uma associação, não é isso? Eu gostaria de saber como que vocês, essa ideia vocês já tinham passado, com relação à importância da origem da vida, Major. Como é que é essa explicação? Pois não, a origem da vida, o professor Prazeres até já passou para você aqui. Mas é exatamente isso. Nós vivíamos... Eu gostaria de ouvir a sua opinião para que o nosso telespectador, porque é um assunto meio complexo. Não há dúvida. Né? Ele é complexo. E quanto mais esclarecimento tiver, pelo menos nesse primeiro bloco do programa, ele vai depois, no nosso segundo bloco, no nosso terceiro bloco, nós vamos tentando desvendar alguns mistérios ou algumas dificuldades que o telespectador vai ter. Mas, nesse ponto, nós poderíamos ficar bem firmes com relação à origem da vida, que é muito importante, que é aí um ponto-chave, né, da cultura racional. Perfeitamente. Correto. Veja bem, a dificuldade que você está encontrando é exatamente porque a cultura racional ela é desconhecida do ser humano. Ela vem agora, é uma cultura que chegou na Terra recentemente, é divulgada, ela está aqui a partir de 1935 e ela é divulgada a partir de 72, tem 25 anos. Então, e o ser humano não sabe disso, ele não tem conhecimento disso aqui, porque vai tomar conhecimento através do livro. É para isso que nós estamos aqui fazendo uma divulgação do livro. Certo. Então, é aí que surgem as dificuldades, porque é desconhecido o ser humano. Mas a sua pergunta em si, como é que seria? A explicação mesmo na visão da cultura racional sobre a origem da vida, não é isso? Perfeitamente. Como o professor Brasileiro já explicou aqui, nós vivíamos num mundo puro, limpo e perfeito. E, por razões que o livro explica, e que ele chama de livre-arbítrio, que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos, e lá no nosso estado de pureza, lá não há coação da liberdade de ninguém. Isso é interessante, não tem esse livre-arbítrio. Quer dizer, a cultura racional não existe uma diretoria, um presidente, um tesoureiro. Nesse caso, ela poderia funcionar independente. Cada membro ou cada participante, vamos dizer assim, ele não está ligado a uma associação, a uma organização. Ele é livre. Exatamente. Ele pode fazer o que quer. Apenas o compromisso dele é de ler o livro. Só. Exatamente. Que nós vivemos... Ele é estudante de cultura racional, só. Ah, certo. É um estudante. Veja bem, nós vivemos agora, no terceiro milênio, a chamada fase racional. A fase da sabedoria, a fase que o ser humano vai conhecer o seu estado natural e conhecer o seu mundo de origem e saber como retornar para ele. E isso aí é de cada um. O mundo está aí, um desatino, você sabe que está aí. O mundo está... violência generalizada, violência física, moral, financeira, falindo tudo. As tábuas de valores que nós temos perderam os valores. Mas isso é uma opção de cada um. Se alguém quiser sair desse emaranhado, dessa confusão, né, descobrir um caminho, que existe o caminho, descobrir esse caminho, que é conhecer o seu estado natural e retornar para ele, para sair desse emaranhado aqui, tudo bem. Mas se não quiser, é problema do cara, vai. Quer dizer, se todo mundo, Major, lesse o livro, não teria problema nenhum nesse mundo, né? Dava para conseguir contornar todas as situações de deformação que nós estaríamos vivendo hoje? Exatamente. Porque o livro desenvolve em você, o ser humano, um potencial que ele chama de raciocínio e que o ser humano não tinha conhecimento desse potencial. Correto? O potencial que nós militamos aqui é o potencial eletromagnético, que é o pensamento e a imaginação. Então,
para o ser humano, para a ciência, para a filosofia, para a religião, isso se limitava nisso aí. O mundo é isso mesmo e acabou. Por quê? Porque não conhecia, não sabia que o ser humano tinha esse potencial, que ele chama de raciocínio, e estava ainda por ser desenvolvido. E agora chegou a época de desenvolver esse potencial. Desenvolvendo esse potencial, se liga ao seu estado natural. Então, ele vai saber como gerenciar isso aqui sem causar problemas. Porque é a razão que vai gerenciar o sistema aqui. Não é mais esse campo eletromagnético, e sim o campo racional, que é um campo puro, limpo e perfeito. Ok. Professor Prazeres, e a ciência, né? E que forma aí vocês veem a ciência? Essa interferência, inclusive, da própria ciência que ocorre no processo natural. Como é que é essa visão do senhor, professor? A ciência, ela é absolutamente indispensável, é fator preponderante no nosso desenvolvimento. Sem ciência não há nada. A ciência foi para nos preparar, para ficarmos todos em condições de entendermos hoje cultura racional. A ciência é o vestibular, a faculdade é a cultura racional. Então a ciência, sem ela, nós não seríamos nada. A ciência é tudo. Mas ela não pode ter uma interferência no processo natural, que muitas vezes pode levar até uma deformação? Eu estou aqui filosofando um pouquinho com o professor. Pode. Mas a ciência, ela busca a verdade do que ela vê. A verdade das coisas que ela vê. Só. Você vê, o cientista, ele passa anos e anos no laboratório lidando com matérias concretas. Ele não vai lidar com coisas, vamos dizer, de energia de outro mundo que ele nunca conheceu, nunca viu, não sabe nada disso. No processo que ele sofreu, o cientista sofreu, e decida, ele se deformou como todos nós, nos degeneramos todos nós, nos deformamos todos nós e perdemos contato com a origem, completamente. Então tudo que se faz aqui, na verdade, é ciência. Nós temos um cientista que, nesse caso, por exemplo, poderia trabalhar numa vacina e resolver um problema grave de uma epidemia que poderia estar acontecendo ou poderia acontecer. Mas também nós temos um cientista que fabrica bomba atômica. Como é que seria essa visão do professor? Olha, a visão é a seguinte. A bomba atômica e esses tenebrosos crimes contra a humanidade começaram realmente a existir de 1905 para cá. A bomba atômica da guerra. Agora, von Braun e outros cientistas alemães iniciaram a bomba atômica. Por quê? Porque a partir da nossa descida até 1935 agora, foi um processo de transformações e evolução, toda a preparação para começar a nova fase da natureza. Chama-se a fase do retorno ao mundo de origem. Todo mundo vai retornar, independente de ler ou não ler o livro. O problema é quando quem lê o livro se liga à energia racional agora e volta agora. Quem não lê o livro fica sem ligar essa energia racional e ela vai desenvolvendo num processo lento, natural, e até que volte todo mundo ao que era antes, quem sabe quando. Então a vantagem do ser humano ler o livro é que ele se aposta da energia racional agora nessa vida, e vivo ele retorna. E o corpo dele fica vivo vendo quando o seu ex-dono vai embora. Se despede, se abraçam, choram de saudades um do outro. E se você fica vivo aí, de carne e osso, e ele vai embora, dando adeus e se despede da pessoa, regressando ao seu mundo de origem. Ele nunca deveria ter saído. Então, por que então tudo isso está ocorrendo? Porque o ser humano acabou a sua existência na face da Terra. Nós, desde que saímos, há bilhões de anos já decorridos, desde que saímos de lá até hoje,
só fizemos nascer e morrer, nascer e morrer, nascer. Os mesmos que desceram continuam usando outros corpos. Nasce e morre, nasce e morre. Somos os mesmos a nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Acabou esse processo de nascer e morrer. Agora só morre e não nasce mais. Como o ser humano. Ou volta, ou fica, mas não como ser humano. A espécie humana está condenada a desaparecer da face da Terra. Então a própria natureza, o binômio eletromagnético, põe na cabeça das pessoas mecanismos para que ele destrua a humanidade. Ele próprio, a natureza vai destruir. É certo. Um minutinho só para terminar aqui rapidamente. Você, meu amigo Major, e você também, e muita gente, não, bomba atômica matou tantos. Porque não sei o que, a guerra matou tantos. Porque não sei o que matou tantos. A natureza também mata. Terremotos mata, ciclones mata, vendavais mata. Processo natural chuva também. A natureza mata. Por que a natureza mata? Porque a humanidade acabou. Ele vai destruir todo mundo. Ou volta ou fica. Vai voltar tudo junto muitos anos depois. Mas como o ser humano acabou, essa é uma verdade que nós temos que dizer claramente para toda a gente, para os seus ouvintes, telespectadores, que a existência do ser humano na face da Terra está com o seu fim decretado e começou a exterminar e acabar em 1985 para cá, que é a fase de retorno, de recuperação, de racionalização. Então, nós vamos nos destruir, todo mundo vai morrer e não vai nascer mais ser humano, porque acabou na face da Terra a existência de ser humano. Ou retorna, ou fica, não como ser humano, como outras formas de vida. Ok. É só para encerrar esse bloco, nós até estamos estourando o nosso tempo, eu gostaria de saber do Major, essa questão do aborto, como é que ela é vista sobre a ótica da cultura racional, Major? Bem, Gouveia, como já dissemos aqui, a cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. A cultura racional é a favor de tudo e é a favor de todos. Por quê? Porque a cultura racional ela tem o objetivo de desenvolver o raciocínio do ser humano. E todo ser humano tem raciocínio. Então não pode ser contra nada nem contra ninguém. Ok. Entendeu? Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a cultura racional. Daqui a pouco, a violência, um desequilíbrio do pensamento. Um minuto só. Estamos de volta ao nosso programa, hoje falando sobre a cultura racional. Uma filosofia de vida, um processo de busca do equilíbrio e do saber. E conosco aqui hoje, os representantes da cultura racional. Estamos com o professor Prazeres, do Rio de Janeiro, e com Valdir, aqui de Viçosa. Eu gostaria de começar esse bloco conversando com o professor Prazeres, nos explicando aonde que estão, professor, esses centros de estudos da cultura racional. Olha, em princípio, o centro de estudo é o próprio professor, na sua casa, com o livro O Universo Desencana. Cada um é um centro de estudo, na sua casa. Existe uma igreja, uma associação, um local, comprou o livro, resultado. É o centro de estudo. É o centro de estudo. O professor é o livro, conhecimento dentro do livro. O aluno é que está lendo sozinho, em silêncio, sem ninguém por pé para atrapalhar. Pronto. Agora, é o seguinte. A pessoa que se comunicou com o habitante do mundo racional, que veio até aqui, dentro dessa luz, em 35, dizer tudo isso que está no livro, que são mensagens. A cultura racional não é da cabeça de ninguém daqui, da face da Terra. Um habitante do mundo que nós habitávamos também veio dentro da luz racional até aqui e ficou aqui. Vieram outros e trouxeram essas mensagens que foram transformadas em livro. Pois é, como, professor, que ele foi escrito então? Ele foi escrito aqui. Aqui, ele foi ditado. Foi escrito em português à mão. Eu assisti até escrever alguns em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro.
É onde que nasceu, inclusive, a cultura racional. No Brasil. Nasceu aqui. E agora está espalhando pelo mundo inteiro. Ela não é de brasileiro nenhum, porque ela veio do mundo racional. Ela não tem autor. O autor é o mundo racional. A mensagem veio de lá, a pessoa recebeu a mensagem preparada para receber, recebeu, escreveu, transformou em livros. Então, a casa dele, onde ele morava, que acabou de escrever, foi embora. Faleceu, foi embora. Então a casa dele, onde ele morava, era ali, que tinha uma gráfica, e tem até hoje, e os livros eram fabricados ali, eram editados ali. Até hoje é. Então nós vamos lá com uma gratidão enorme a esse benefício que ele fez à humanidade inteira, toda a humanidade, trazendo esse conhecimento, sendo intérprete, que ele não trouxe, ele recebeu, e foi intérprete desse conhecimento, traduzido em livros, para nós lermos, e esse livro para toda a humanidade, para que nós todos voltemos ao nosso mundo de origem. Então, como gratidão, nós, quando queremos, sem nenhuma obrigatoriedade, sem nenhuma imposição, sem nenhum compromisso, sem nada, nós vamos lá rever o retrato dele enorme, que está lá, a casa onde ele morou e tal, como uma saudade, como um museu, só. Não tem nada de reunir, discutir nada, ninguém discute nada. Eu estou falando desse livro, a pessoa pega um livro e vai para casa. A pessoa chega em casa, começa a ler esse livro, tem dúvidas. Não existe essa ligação, praticamente, entre um e o outro. Como é que resolveria esse problema? Rapaz, que pergunta maravilhosa. Isso é pergunta. Que maravilha, rapaz. Olha, cada um habitante do mundo racional que não desceu conosco está aqui. Uma quantidade maior do que o número de seres humanos. E quando você pega um livro desse, ele está olhando você. Chama-se o emissário do mundo racional. E ele faz tudo o que pode para te proteger enquanto está lendo. Enquanto está lendo é que o livro é aberto, enquanto está no processo de leitura. Está estudando. Em tudo, defender, proteger, ajudar, orientar e tirar todas as tuas dúvidas. Ele tira. O livro tira as tuas dúvidas. Você está lendo, tem uma dúvida. Continue lendo. Na frente está a resposta. Está tudo no livro. Eu estava conversando com o Valdir, ele falou que se a pessoa normalmente está lendo o livro, depois passa um determinado período, a pessoa abandona um pouco o livro, vai jogar uma bola. Inclusive o próprio livro traz isso, né, Valdir? Então, chama atenção, né? Você está jogando bola, você tem que vir para cá, continuar lendo esse livro. É isso mesmo? É verdade, Gouveia. O estudante o livro, ele é ao mesmo tempo, ele é autoexplicativo, quer dizer, ele é bastante didático, porque por ser o ser supremo, quer dizer, o mundo da nossa origem nos conhece e sabe o grau de deformação que nós sofremos e as nossas tendências. Exatamente. Então, sabe a tendência da gente ser atraído pela sedução da matéria, que é muito sedutora. E aí a gente, então, tem um jogo de futebol, uma televisão para ver, uma diversão qualquer, um jantar, mas há um limite para tudo. Nós temos um limite para podermos nos sustentar vivos na vida da matéria. Quando nós passamos desse limite, vem um puxão de orelha na página do livro ali. Do próprio livro, né? Essas atividades, então, aí como é que nós já verificamos, elas não têm, então, uma definição, não funcionam em centros, não tem, né? É o livro levar para casa. E os recursos, professor, para a manutenção, né? Desse trabalho todinho da cultura racional. Como é que esses recursos, né, estão aqui em Viçosa hoje? Aqui, é do bolso de cada um. Né? Nós fazemos uma vaquinha e saímos divulgando. É do bolso de cada um.